com a gente, né, para que a gente possa aprender um pouquinho mais, né? Hoje nós vamos falar sobre reforma íntima, né? Reforma íntima é uma coisa que às vezes a gente fala, será que eu preciso? Será que o que eu tenho que fazer? E se eu tenho que fazer, o que eu preciso fazer? A gente vai perceber que a gente precisa sim, né? Que a gente está sempre tendo que melhorar, né? Então vamos ver o que eles dizem, né, sobre reforma íntima. A gente vai citar muito esse livro do Abel Kleiser, né, Fundamentos da Reforma Íntima, do espírito Caibá Schutel. O que é a reforma íntima? Né? Ela deve ser compreendida como a chave mestra para o sucesso de sua melhora interior e, consequentemente, da sua felicidade exterior. É fácil, né? Se eu sou feliz, eu consigo transbordar, eu consigo passar isso, eu consigo conviver com as pessoas e passar essa felicidade. Se eu sou infeliz, eu não consigo. Se eu tenho que levantar todo dia e dizer, meu Deus do céu, que horror. Se eu olho para trás e só vejo coisa ruim. Se eu não consigo enxergar nada de bom, a gente não vai conseguir conviver e passar as coisas boas. Então a gente vai ver que o que a gente tem que fazer não é mudar tudo, é como uma reforma, né? Tem duas possibilidades, ou a gente constrói uma casa, ou a gente reforma nessa casa quando tem aqueles probleminhas, e é isso que a gente vai fazer. Nós estamos muito distantes de ser perfeitos, estamos longe disso. Mas a gente pode, sim, se melhorar um pouquinho de cada vez. Melhorando aqui e ali, a gente vai perceber que tem algumas coisinhas que a gente pode fazer que são muito práticas, que vão nos ajudar, né? Para que serve, né? Renovar as esperanças interiores, tendo por meta o fortalecimento da fé, a solidificação do amor, a incessante busca do perdão, o cultivo dos sentimentos positivos e a finalização no aperfeiçoamento do ser. Temos que ter fé, não tem jeito, né? Se a gente não tiver fé, a gente fica pelo caminho. A gente vai achar que tudo está ruim, que Deus é a pior cara do mundo, que a nossa vida não está boa. A gente não consegue olhar para trás e ver quanto que a gente tem de bom, né? Será que a gente agradece por aquilo que a gente tem? Será que a gente consegue entender que por mais difícil que seja a nossa vida, por mais complicada, tem gente que passa muito pior? Olha que a gente olha um clima como esse, frio, e a gente tem a nossa casa, é tão gostoso, né? Aquele caldinho quente, aquele cobertor, aquele quentinho, aquele cantinho que nos acolhe. E os nossos irmãos que moram na rua? Será que a gente olha para trás e vê? Será que a gente pensa o quanto nós temos que agradecer? E invariavelmente a gente tem que agradecer muito. Se a gente não fizer isso, a gente vai ver que a gente começa a ser um pouco injusto, né? Com nós e com os outros, né? O que a gente vai fazer? Vamos ver se tem uma fórmula mágica para que a gente ajude, né? Realizar atos isolados no dia a dia que nos levem a melhor as nossas atitudes, alterando para melhor a nossa conduta e aproximando-a, tanto quanto possível, do ideal cristão. A gente vai fazer um pouquinho de cada vez. A gente vai se melhorar um pouquinho. Aquilo que está pegando, né? Aquilo que nos incomoda. Ah, mas eu não sei, para mim está tudo bem. Será? Quando a gente deita a nossa cabecinha no travesseiro, será que não vem na mente aquilo que nos incomoda, aquilo que incomoda os outros, aquilo que a nossa companheira está sempre reclamando, que o nosso companheiro está dizendo, poxa, de novo, que os nossos filhos falam, pai, mãe, não é possível, que o nosso vizinho está sempre dizendo, mas a mesma coisa, ou seja, são atitudes repetitivas que nós fazemos, na maioria das vezes inconscientemente, e que incomodam, que atrapalham, que incomodam os outros e, consequentemente, incomodam a nós. Então a gente começa a olhar e ver que tem um monte de coisinhas que a gente pode fazer que são tão fáceis e a gente vai se melhorando, vai cada dia mudando uma coisinha. Não tem aquelas mudanças maravilhosas. Nós estamos aqui para fazer um pouquinho de cada vez. Nós estamos muito distantes da perfeição, mas nós podemos sair daqui melhores do que nós chegamos. Imagina assim, imagina um aluno que cursou todos os ciclos da escola, né? Hoje mudou, mas era primário, ginásio, colegial, faculdade. Depois que ele cumprisse tudo isso, ele olhasse para trás e falasse assim, caramba, eu não aprendi nada. Eu estou igual. Eu fiquei 20 e poucos anos estudando e eu não mudei nada. Eu frequentei essa vida aqui, eu estou aqui nessa encarnação 40, 50, 60, 30 e eu não mudei nada. Ah, mas eu sou assim, quem quiser que me aceite. Não dá mais, né?
Não dá mais para ter esses pensamentos individualistas. A gente vive em comunidade. Comunidade na família, comunidade na igreja, ou no templo que a gente frequenta, comunidade no vizinho. Ou seja, a gente vive em comunidade. Nós temos que pensar no todo. A gente não pode ser apenas um ser individualizado que fica olhando só para nós e fala assim, não, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. A gente tem que fazer o nosso melhor. A gente tem que fazer valer essa oportunidade que muitas vezes nós imploramos para estar aqui. Nós imploramos para ter uma condição, uma nova oportunidade para poder fazer melhor. E aí a gente vem e patina. Não dá, né? A gente precisa ir se melhorando, né? Por onde começar? Primeiro eu tenho que saber que eu preciso mudar. Primeiro eu preciso me conscientizar que eu tenho que mudar. Primeiro eu preciso olhar para mim mesmo e falar, puxa, não está legal, eu tenho algumas coisinhas que eu posso mudar. Eu tenho algumas coisinhas que eu estou vendo que não está legal, que o meu companheiro, a minha companheira, está todo mundo reclamando, meus filhos, eu preciso fazer alguma coisa. Então o primeiro passo é falar assim, eu preciso. Né? Se eu não falar isso, se eu não conseguir reconhecer, eu vou ficar patinando. E todos nós sabemos, a nossa consciência ela cobra. Às vezes a gente não quer ouvir, mas ela cobra. Essa é a grande X da questão. Como fazer? Não tem uma fórmula mágica, né? Não vai ter jeito. O que a gente vai ter é isso aqui, ó. O pastor conduz o seu rebanho, mas as ovelhas que andam são as ovelhas que andam com as próprias pernas. Ou seja, a gente vai ter ajuda. A gente vai orar, a gente vai pedir, a gente vai vir numa câmara de passe, tomar um passe, mas não vai acontecer um milagre lá dentro. Lá dentro a gente vai conseguir as forças e as energias para que a gente se modifique lá fora. Não tem uma fórmula mágica. Não tem uma poção de pelipimpim que a gente toma e modifica. Tem um trabalho duro de perseverança. Tem um trabalho em que a gente quer se modificar. Então, a gente vai perceber que não tem muita saída, né? Vamos lá, vamos ver algumas dicas que eles nos dão para que a gente possa melhorar isso. Aos que desejarem experimentá-la, sugere-se analisarem-se buscando aquelas deficiências mais comuns e corriqueiras, que sabemos possuir, ou as qualidades que não temos, mas que gostaríamos de ter. Né? Que era pouquinho. Eu deixo a roupa suja jogada no meio da casa, eu não tiro meu prato da mesa, eu não lavo a louça, eu não falo bom dia, eu não falo obrigado. Aliás, a gente inverteu um pouco as situações, né? Desde quando educação e honestidade viraram qualidade? Desde quando nós nos perdemos. Isso é obrigação. Ah, fulano é tão honesto. Ah, ciclano é tão educado. Como diria minha avó, Belarova. Ou seja, o que ele está fazendo de mais que não é a sua obrigação? Essas são as nossas obrigações. Mas a gente inverteu. A gente começou a usar aquilo que era obrigação como qualidade. E aí fica difícil. Então, primeiro nós temos que reconhecer aquilo que nós temos que mudar, aquilo que nós precisamos fazer e começar pelas coisas pequenas. Então, não vamos fazer grandes mudanças, né? Vamos ver outra dica que ele nos dá. Ao alcançar uma conquista, alterar a meta, buscando por outra que vai surgindo ao longo do tempo, mas cuidando sempre para não incorrer em recaída. É isso aí. Eu vou melhorar um pouquinho aqui. Eu vou começar a guardar minha roupa, eu não vou deixar mais jogada. E a hora que eu já tiver isso como uma rotina, e já tiver isso como uma coisa em que eu assimilei, eu passo para outra. Mas não adianta dar melhor e voltar, né? A gente vai conquistando um passinho de cada vez, vai fazendo e vai adquirindo isso como hábito, né? Situações que a gente às vezes fica incomodado, não sabe o que fazer. A gente entra no elevador, é uma coisa incômoda. A gente sabe se põe a mão para trás, põe para frente, se olha para o teto, se olha para baixo. A gente não sabe se fala bom dia se o cara não responder. Se não responder, o problema é dele. Eu tenho que fazer a minha parte. As pessoas deixam os outros passar na frente no trânsito, se o cara não agradece, ele buzina e reclama. Você queria ajudar ou você queria receber um obrigado? Então assim, a gente precisa definir exatamente o que a gente quer. A gente precisa definir como a gente vai fazer. E a gente não precisa esperar a retribuição. A retribuição vem para nós. Quando nós fazemos uma atitude boa, o maior beneficiado somos nós. É como achar que a gente faz a caridade para os outros. Não faz. Não faz. A gente faz a caridade para nós. Porque o maior beneficiado quando a gente ajuda alguém, somos nós mesmos.
A gratidão, o sorriso, aquela satisfação de poder ajudar, não tem como, é indescritível. Então a gente precisa perceber que é muito fácil, são coisas muito tranquilas que a gente consegue fazer. Não é um caminho fácil. Não existe caminho fácil, mas é um caminho seguro. Ou seja, se a gente for construindo, é como uma casa. Se eu fizer um alicerce bacana, bem reforçado, eu posso subir ela, mesmo que seja em etapas, e ela vai ficar, ela vai se sustentar. Mas se eu não construir a base legal, ela vai ruir. Com a primeira chuva, com o primeiro vento, com o primeiro terremoto, com a primeira vibração, com o primeiro deslizamento, seja lá como for. Ou seja, se a gente for construindo parte a parte, etapa por etapa, e for consolidando isso e fazendo isso porque eu quero. Porque, na verdade, a reforma íntima não é para os outros. A reforma íntima é para nós. Nós queremos nos tornar melhor e automaticamente isso reflete para as pessoas que convivem com a gente. Então, na hora que eu faço isso, eu sou beneficiado. Eu estou me melhorando. Eu sou um ser eterno que eu passo por várias e várias vidas e eu levo isso. Eu levo aquilo que eu conquistei. Eu não perco. Então, é para nós. Automaticamente a gente vai fazer o bem para os outros. Automaticamente os nossos companheiros, companheiras, filhos, família vai adorar, vai achar, nossa, o que está acontecendo, né? O que aconteceu com esse cara? O que aconteceu? Por que ele está mudando? Ele está mudando porque ele está se encontrando. Ele está percebendo que está na hora. Se já não passou da hora, né? Que está na hora de fazer alguma coisa, que está na hora de construir algo para si mesmo e automaticamente fazer a vida de todo mundo melhor. Chico, no livro Ideal Espírita, através do espírito da Sheila, ele trouxe 20 exercícios que a gente pode fazer que vão nos ajudar. Vocês vão ver que é molezinha. É molezinha. Fácil, 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 né? Fazer alegremente as próprias obrigações. Ah, tá, de novo você está me pedindo isso? Ah, tá um calor, tá frio, tá chovendo. Ou seja, nunca tá bom. Tá sempre reclamando. A hora que a gente faz alguma coisa reclamando, a gente perdeu a oportunidade de fazer legal. Porque a gente já reclamou. A gente já criou um clima. E na hora que o resultado que foi feito, ele já não bate da mesma maneira daquilo que a gente faz. Legal, deixa comigo, tô aí. Por isso que a gente vê que quanto mais as pessoas não têm tempo, mais elas fazem. E quando a gente pede para as pessoas que têm tempo, elas nunca podem. Nunca dá. Ah, não dá, não tá bom. É exatamente por isso. Né? Então a gente tem que parar de reclamar. A gente tem que fazer as coisas porque a gente tem que fazer. Tem tarefas, tem ações. A gente tem que cumprir, não tem saída. Quando alguém me agride e eu agrido de volta, eu estou me tornando igual. Eu estou me colocando na mesma condição daquela pessoa que me ofendeu. Ah, mas tem que ter sangue de barata. Eu não estou falando para ter sangue de barata. Na verdade é o seguinte, existe um exercício que se a gente conseguisse, para cada atitude que nós vamos fazer, a gente parasse 1 minuto. 1 minuto. Não é 1 hora, não é 1 dia, não é 1 minuto antes de reagir, a gente ia ver como a nossa vida é tão melhor. A gente ia ver como a nossa vida é tão mais fácil. A gente ia ver como a nossa vida ela é tão tranquila. A gente às vezes encontra pessoas e diz assim, ah, eu não falo com o ciclano faz 15 anos. É mesmo? O que ele te fez? Nem sabe mais. Nem consegue mais. Eu jogava bola e eu tinha um amigo que era terrível. Porque toda vez que ele errava, ele fazia qualquer coisa jogando bola, ele levantava a mão e falava assim, desculpa. Não dava para reclamar com ele, era horrível. Porque ele já pedia desculpa. Ou seja, a gente precisa ser proativo. A gente não precisa ter vergonha. Se desculpar não é mostrar inferioridade, é mostrar superioridade. É mostrar que a gente entende que somos seres falhos, que vivemos errando, estamos sempre patinando. E que a gente precisa sim pedir desculpas, precisa, e simplesmente, né, sem querer revidar isso. Ah, você nem lembra mais do que eu te fiz, né? Você lembra? Gente, a gente tem que fazer porque a gente quer. A gente tem que fazer porque a gente está afim de fazer.
E a gente não tem que esperar nem o reconhecimento e nem que a pessoa lembre. Basta eu lembrar. Eu tenho que lembrar daquilo que fizeram para mim. Eu não preciso lembrar os outros do que me fizeram. Eu tenho a obrigação de saber. Uma das coisas que a gente perdeu pelo caminho, e isso compromete várias ações nossas, chama-se gratidão. A pessoa que não tem gratidão, ela não tem vários outros predicados que ela precisa ter, porque ela não consegue agradecer, ela não consegue reconhecer, ela não consegue se enxergar na situação em que foi ajudada. Se a gente não consegue fazer isso, como é que nós vamos fazer um monte de outras coisas que nós deveríamos? Não fazemos. Não fazemos. Não cobrar os amigos de qualquer gentileza para conosco. Você não me ligou, hein? Você não me ligou, você não me manda mensagem, você não fala comigo, você não vai na minha casa. É mesmo? Na maioria das vezes, nem nós. Né? Nem nós vamos fazer. Mas a gente quer que os outros façam. A gente espera que os outros façam aquilo que nem nós não fazemos. E a gente cobra. A gente adora cobrar. Mas, meu Deus, como a gente cobra. E a gente não tem que cobrar. As atitudes têm que ser espontâneas. As pessoas têm que fazer porque elas querem. Elas não têm que ser coagidas a fazer. Né? Essa é uma coisa. Estou sempre pronto para puxar a faca. Eu estou sempre pronto para dar uma bembada, porque eu não tenho paciência. Eu não tenho tolerância. A gente tem que serenar o nosso coração, a gente tem que organizar. Sabe aquela história de 1 minuto? É isso aí. Tentem 1 minuto. Se não der 30 segundos, já está de bom tamanho. Segura a onda, respira e depois toma uma atitude. Porque tem atitudes que nós tomamos empeçadas que demoram séculos para ser corrigidas. Porque nós não temos coragem de pedir desculpa, a pessoa não tem coragem de aceitar as desculpas, a pessoa não tem coragem de perdoar, e isso vira uma bola de neve infindável. E aí a gente vai carregando essas coisas, essas vibrações ruins, esses desafetos que vão só prejudicando a gente. O perdão é uma das qualidades mais incríveis que a gente pode ter. Não condenar as opiniões que divergem da nossa. Aceitar os diferentes. Gente, eu não tenho que convencer ninguém a pensar como eu. Eu tenho as minhas convicções, eu tenho meus entendimentos. No mínimo, eu tenho que ter respeito de ouvir o que o outro diz. E ponto final. Agora, querer impor para os outros, querer convencer, a gente viu que passamos na outra eleição, na polarização. Agora nós vamos ter outra e nós vamos cair nas mesmas armadilhas. Eu vou convencer o outro a mudar de time? Eu vou convencer o outro a fazer coisas? Não vai acontecer nunca. Então, eu tenho as minhas convicções, eu vou ouvir o que ele tem para dizer e está tudo certo. Se eu concordar, ok. Se eu não concordar, está tudo bem. Cada um tem a sua opinião, cada um deve praticar aquilo que acredita. E não a gente tentar ficar impondo para os outros. Não dá, a gente tem que ter essa autonomia para pensar e agir como a gente quer. E tem que respeitar a opinião dos outros e não ficar impondo, empurrando para os outros aquilo que a gente acredita. Abolir qualquer pergunta maliciosa ou desnecessária, se não ser inconveniente. Você engordou. Engordou, né? Eu tô vendo, tô vendo. O cara tá ali lutando. Tá fazendo uma dieta ferrenha, tá sofrendo pra caramba, e eu vou lá e chuto o balde? Pra quê? Nossa, como você tá bem, cara, que legal, ótimo. Se eu não tenho nada que fazer, ou que falar, faça um agrado, faça um elogio. Agora, levantar situações que são terríveis, comentários inconvenientes, desagradáveis, que não têm o mínimo sentido, pra quê? Só pra espizinhar? Só para cutucar? Não leva nada. Repetir informações e ensinamentos sem qualquer azedume. Explicar novamente. De novo, você quer que eu fale? Eu já falei 10 vezes. Fala 20. Fala 15. Às vezes a pessoa não ouve. Às vezes a pessoa não entendeu. Às vezes a pessoa está assimilando. Tenha paciência. O que custa? O que custa a gente repetir? A gente não tem paciência, a gente não tem o mínimo de tolerância, a gente está sempre
correndo, a gente está sempre atrasado, a gente está sempre sem disposição e indisponível. Não pode. Não dá, não rola. Treinar a paciência constantemente. Paciência é uma das palavras que nós temos que ter em mente. Paciência, paciência, paciência. Vivemos com seres diferentes. Somos seres individualizados. Cada um de nós tem as suas manias, os seus gostos, os seus jeitos, as suas qualidades, os seus defeitos. Então tem que ter paciência. Eu não consigo querer, sabe? Eu não consigo toda hora ficar me alterando. Toda hora eu não consigo ter um mínimo de tolerância. Não dá. A gente precisa ter paciência. Ouvir fraternalmente as mágoas dos companheiros sem biografar nossas dores. Saber ouvir. Ah, mas você nem vou te contar, hein? A minha é pior. Ah, a minha é pior. É muito pior que a sua. A pessoa veio se abrir. Ela talvez com muita dificuldade veio se expor. E a gente não tem a mínima sensibilidade, já quer se colocar em cima do problema dela, achando que o nosso é maior. Ninguém tem a capacidade de saber da dor do outro. Aquilo que para mim é bobagem, para o outro pode ser uma catástrofe. Não tem, cada um de nós tem coisas que são particulares. Eu vou contar uma coisa para vocês da minha sogra que é muito incrível. A minha sogra tem pânico, tem desespero, tem fobia de borboleta. Borboleta, aquele bichinho lindo, coloridinho, maravilhoso. Tá errado? Tá certo? Ela tem. Para mim, a borboleta eu pego na mão, eu olho, eu brinco, eu falo. Para ela é desesperador. Então, como é que a gente mede isso? Não mede. Não mede. Buscar sem afetação um meio para ser mais útil. Eu quero ajudar, eu ajudo. Eu não preciso pôr na internet, eu não preciso sair na foto, eu não preciso falar para todo mundo. Eu faço. Eu faço. Só. Eu não preciso fazer divulgação e propaganda daquilo que eu estou fazendo. Desculpar sem se desculpar-se. Desculpa. Só desculpa. Me desculpe. Não, mas olha, também, né? Não tem também, não tem mais. Me desculpe. Se eu acho que eu tenho que pedir desculpa, peça desculpa e não justifique. Só se desculpe. Fofoca é duro, né? Eu sei que é duro, porque todo mundo gosta de uma falazinha. Todos nós, mas a gente tem que perceber que tem coisas que são muito sérias. Principalmente hoje com a internet, tem coisas que destroem a vida dos outros. Ela acaba com a vida dos outros e a gente não tem mais controle. E as pessoas usam a rede para agredir umas às outras, para condenar, para falar mal. E às vezes se arrepende, mas não tem volta. Não tem volta. A gente precisa tomar cuidado com isso. Buscar a melhor parte das pessoas que nos comungam a experiência. Todos nós temos uma parte boa. Todos nós temos alguém que a gente pode exaltar. Nós não somos mal de todo, nem bom de todo. Então, usa, olha, veja, enxergue aquilo que tem a parte boa, aquilo que tem as coisas que são legais, que são diferentes, né? Alegrar com a alegria dos outros. Nossa, mas fulano é tão alegre, hein? Pelo amor de Deus, hein? Esse cara tá sempre alegre. Alegria incomoda. Incomoda para aqueles que não conseguem senti-la. Incomoda para aqueles que não conseguem vivenciar. Né? Eu acordo bem, graças a Deus, todo dia. Eu acordo feliz. Eu agradeço a Deus por ter essa qualidade. Porque é uma qualidade. Acordar bem, feliz. Né? Não saio saltitando, pulando, minha vida não é perfeita, estou em um monte de problemas, mas eu consigo acordar bem. Eu consigo ser feliz, eu consigo ser alegre. Não tem uma das qualidades melhores que uma pessoa pode ter, é a alegria, porque a alegria contagia, a tristeza contamina. Não aborrecer quem trabalha. Quantas pessoas, né? A gente vê e tá lá, o cara tá trabalhando, está se dedicando, e o outro tá lá incomodando, o outro tá lá não deixando ele trabalhar, o outro tá lá em cima. Vamos respeitar, vamos deixar as pessoas fazerem o que elas têm que fazer. Ajudar espontaneamente, ser disponível, a gente não precisa fugir. Quando as pessoas vêm pedir pra gente, eu sou entre os meus amigos o cara que pede.
Então, meus amigos já sabem, eu sou o cara que pede. Eu estou sempre pedindo. Mas não para mim, eu estou pedindo para os outros. Eu sou esse cara. Né? Eu estou sempre disponível. Se você me pedir para ajudar, eu estou disponível. Eu posso não ter aquilo que você precisa, mas eu vou te ajudar da maneira que eu puder. As pessoas são indisponíveis, elas nunca têm tempo, elas estão sempre correndo, elas estão sempre atrasadas. Gente, vamos fazer valer o nosso tempo. Vamos torná-la mais, no nosso dia a dia, mais interessante, mais produtivo. Respeitar o serviço do outro, seja qual for. A gente sabe que tem irmãozinhos com serviços muito difíceis. Às vezes eu olho algumas profissões, eu me coloco no lugar e falo, meu Deus do céu, como é difícil. Como deve ser difícil fazer isso. E as pessoas não têm respeito, elas não têm educação, como eu falei para vocês. Isso virou qualidade no mundo em que as pessoas perderam os valores. Nós temos obrigação de ter educação. Nós temos obrigação, né, de ser honesto. Não tem jeito, temos obrigação. Reduzir os problemas particulares. Quantas e quantas vezes a gente valoriza aquele sofrimento e não consegue enxergar o sofrimento do outro. Eu fui visitar um amigo e nós fomos almoçar. E eu convidei ele para almoçar, nós fomos juntos, né? E ele falou assim, um amigo meu vai com nós. E aí, lá em São Paulo, tem uma rua que chama Sena Madureira, e você no final dela você vira e entra na Domingos de Moraes, que é uma avenida super movimentada. E nós subimos os três, daqui a pouco olhamos, eu e meu amigo, cadê o teu amigo? Ele estava sentado no meio-fio da Domingos de Moraes, quem conhece, uma avenida imensa, com muito movimento, conversando com uma mulher. Aí nós ficamos lá de pé, esperando. Demorou uns 10 minutos, ele veio. E a mulher levantou, foi embora e ele veio. Aí meu amigo, e aí, quem era? Não sei. Como não sabe? Não sei. Quando nós passamos, eu percebi que ela estava chorando. Nós três passamos, nós dois sequer vimos a mulher. Ele não só a viu, como ele a compreendeu. Ele viu que ela estava chorando. Aí ele sentou do lado dela e perguntou para ela. E ela contou tudo e ela falou que ela estava esperando o farol abrir, que ela ia se jogar debaixo do carro. Porque ela não aguentava a vida dela. Aí ele conversou 10 minutos com ela e ela levantou e foi embora. Ele conseguiu penetrar naquilo, ele conseguiu enxergar a dor dela. Nós sequer a vimos. Né? E a gente acha que nossos problemas são sempre os maiores, são sempre os piores. Vamos olhar para trás, vamos ver quanta gente não tem casa, quanta gente passa fome, quanta gente passa frio, quanta gente tem doenças intermináveis, quantas famílias têm crianças com necessidades especiais, quantas pessoas passam por provações dificílimas. Aí a gente vai ver que nós somos tão abençoados, que nós temos tanta coisa boa para agradecer. Servir de boa mente por enfermidade nos fira. Né? Ninguém quer ficar doente. Né? Mas também não adianta se desesperar, não adianta se lamentar, e não adianta querer achar que o mundo vai acabar, ou que nós somos vítimas, ou que nós somos injustiçados. Não somos. Uma das coisas que os espíritas têm é jogar a culpa em outras vidas. Eu sou assim porque na outra eu fui isso. Na maioria das vezes nós somos assim porque nós fizemos isso aqui. As doenças, na maioria das vezes, são negligências que nós usamos aqui. Comemos demais, bebemos demais, dormimos de pouco, fumamos demais e assim por diante. É claro que nós temos causas de vidas passadas, é óbvio, mas na grande maioria são daqui mesmo. Então não adianta a gente ficar achando que nós somos coitadinhos. Né? Não adianta a gente achar. Eu estava conversando com um amigo, ele vai uma vez por semana dar passe num centro. E aí ele começou a ter problemas. E aí ele começou a cobrar. Pô, Deus, qual que é? Eu vou uma vez por semana dar passe. E você está me dando isso? Que pouco, né? Que pouco, né? Ele acha que ele tem privilégio. Só que não é uma troca. A religião não é uma troca. A religião é uma escolha. Cada um de nós escolheu aquilo que nos leva até o Pai. E todas que praticam o bem são boas. Cada uma tem o seu entendimento. E cada um de nós vai buscar aquilo que toca a nós. Eu, quando fui buscar a doutrina espírita, eu vi que eu achei que Deus era o pior cara do mundo. Eu não me conformava. Eu não conseguia aceitar crianças especiais, flagelos naturais, desencarnes coletivos. Eu achava que Deus era muito ruim, não é possível.
E a hora que eu entendi, que eu comecei a estudar a doutrina espírita, eu entendi sobre ação e reação, causas passadas, vidas passadas. Aí eu entendi que Deus é o melhor cara do mundo, porque Ele deixa para nós fazer aquilo que a gente quiser. Ele diz o seguinte, ó, faça o que você quiser, mas esse mas dói. Mas você vai ser responsável por aquilo que você fizer. Então é mais ou menos assim. O plantio não é obrigatório, mas a colheita vai ser. Quer ficar sentado? Quer esperar o bonde passar? Vai passar. Mas lá, depois que a gente chegar do outro lado, nós vamos ter que responder por aquilo que nós fizermos. Ante as dificuldades do cotidiano, exerçamos a paciência não apenas em auxílio aos outros, mas igualmente a favor de nós mesmos. Ou seja, tudo aquilo que eu fizer, que eu construir, o maior beneficiado sou eu. E automaticamente eu contagio aqueles que estão comigo. Então, aproveitem e boa faxina para todos nós. Muito obrigado.